levar a sua vida mais ou menos equilibradamente. Já aquele cara que bebe no fim de semana é aquele cara que vai tomar todas num tempo muito curto e ele pode querer dirigir, pode bater o carro, pode querer brigar, ou seja, não é necessariamente o dependente que vai ter uma relação problemática com as drogas, mas aquela pessoa que vai fazer um uso abusivo sem ter mecanismos de controle. Então a redução de dano não se aplica apenas às pessoas dependentes. As pessoas que não são dependentes, que são usuários, e esses usuários de fim de semana, é que precisariam muito mais desse tipo de regulação, de autorregulação. Só que na nossa prática, é muito difícil conversar isso com as pessoas sem que elas se sintam invadidas na sua realidade. É como se estivéssemos tentando catequizar alguém que não quer ser catequizado. Então temos que encontrar outras estratégias para que essa nossa relação, em relação com as substâncias psicoativas, não se torne uma relação de um especialista a quem quer impor um saber, mas uma troca de conhecimento, porque o usuário tem um conhecimento que é muito válido, só que como não é relevado esse conhecimento do usuário, é colocado como um conhecimento marginal, muitas vezes ele se fecha no seu canto. E para nós, no caso específico do uso de crack, seria muito interessante podermos escutar a voz dos usuários, porque são eles os que mais sabem sobre o uso. Mas os especialistas se colocam numa posição de intocabilidade, que estão acima do certo e do errado, que são eles que vão dizer como deve ser feito esse uso. Enfim, uma outra questão também que deve ser levada em conta é que, nos dias de hoje, as pesquisas mais recentes indicam que, voltando a falar de dependência, a maior parte das pessoas que são dependentes de substâncias são dependentes de substâncias lícitas, mas não é necessariamente do álcool, nem necessariamente do tabaco, são os medicamentos que levam a maior parte da dependência nos dias de hoje. Muitas pessoas não encaram medicamentos como drogas. São drogas, sim, são substâncias psicoativas, sim, mas, por serem legais, por serem lícitas, não se pensa nessas substâncias como drogas. E essa é a indústria que mais cresce nos últimos 15 anos, é a indústria dos fármacos. Então, pensar um contexto social de uso de drogas, pensar drogas e cultura, envolve levar em conta esses aspectos. Ou seja, eu não vou nem entrar nos pontos seguintes, que tem algumas lâminas aí, para não me alongar muito, mas é necessário levar em conta que a relação que temos hoje com as drogas precisa ser balizada muito mais pela possibilidade de trazer à tona a palavra desse usuário, porque se a OMS declarou por volta de 2000, 2001, que em 20 anos a doença mais incapacitante para o trabalhador seria a depressão, nesse sentido, o que foi feito de lá para cá não foi buscar diminuir as questões que levam a essa depressão coletiva, mas aumentar a quantidade de antidepressivos que há no mercado. Não só antidepressivos, de ansiolíticos. Ou seja, pensar que se estigmatiza o usuário de substâncias ilícitas não deve ser um pensar isolado de que se dá um status incrivelmente positivo àqueles usuários de substâncias lícitas, no caso os fármacos. Porque quando se restringe esse mercado de drogas ilícitas, está se enaltecendo um outro mercado de drogas lícitas. Por isso que no começo eu falo que essa é uma questão de política econômica.